Fala pessoal, tudo bem? Já ouviram falar alguma vez ou já se perguntaram o que é o termo brainstorming? Se vocês ainda não sabem o que é, qual o significado do termo ou como funciona, fiquem até o final, pois mostrarei para vocês algo que pode mudar seu jeito de estudar. Bom, antes de tudo, necessitamos de entender como surgiu o brainstorming. A técnica foi criada na década de 40 pelo norte-americano Alex Fickney Osborne, profissional de publicidade. Foi um autor conhecido pela criação de obras como, por exemplo, How to Think Up, o livro que marcou o processo criativo citando pela primeira vez o termo brainstorming. Seguindo o modelo de Alex Osborne, o brainstorming deve conter as seguintes características: a grande quantidade de ideias, flexibilidade para criar e pensar fora da caixa, nada inovador é criado sem um pouco de ousadia, claro, sem críticas, esse é o momento em que toda e qualquer ideia é bem-vinda, nada pode ser alvo de críticas pela equipe, interagir, todas as ideias podem ser aperfeiçoadas por diferentes membros de equipe e até mesmo ser combinadas entre elas, e tangibilidade. As ideias sugeridas, por mais malucas que possam ser, precisam ter a capacidade de sair do papel de alguma forma. Make it happen. Agora, teremos que entrar na parte em que iremos refletir sobre o que nós aprendemos. Essas pequenas informações que achamos, como por exemplo, grande quantidade de ideias. Para que isso possa acontecer, é necessário uma quantidade grande de pessoas. Claro, não precisa ser muito grande, pode ser, por exemplo, uma pessoa a mais. Mas algo que sempre é dito e que nós sempre esquecemos, ou às vezes deixamos irrelevantes, é que, obviamente, duas pessoas pensam mais que uma. Ou seja, sempre bom ter alguém em nosso lado nos ajudando a resolver algum problema. Para que nós possamos resolver esse problema, necessitamos de grandes ideias, pois o brainstorming ele é feito para resolver problemas. Flexibilidade é o que iremos tentar, que é pensar fora da caixa, pensar algo inovador, como por exemplo a Apple, Steve Jobs, pensou fora da caixa, teve um brainstorming. Algo que nós não podemos fazer também é criticar. As ideias sempre são válidas. A interação com seus amigos também são importantes. Percebemos que no brainstorming é algo necessário. Então, sem medo de conversa. Tangibilidade é um pouco complexo, mas as ideias sugeridas, por mais malucas que possam ser, como na terceira regra diz, sem críticas, você deve sim aceitá-las. Ou seja, tirá-las do papel e, como eu já tinha dito antes, fazer acontecer. Para entendermos melhor, é necessário sabermos quais são as etapas do brainstorming e quantas são. Como vocês podem ver, temos 3 etapas do brainstorming. Uma delas é preparação, a segunda realização e a terceira a avaliação. A primeira é necessário envio de informações e direcionamento aos participantes da reunião e alinhamento claro sobre o problema que deve ser solucionado, ou seja, ter uma fonte, como resolver o problema, como base para sua criatividade e o problema que será resolvido. Pode ser tanto quanto profissional quanto matinal. O problema que não seja tão relevante, mas sim que mesmo assim permita que você pense fora da caixa ou faça com que você pense assim. Segundo, realização. A realização vem de definir quem conduz, quem vai ser a pessoa que vai direcionar esse brainstorming, definir quem participa,
quem participará vai ser as pessoas que realmente te levarão para futuros bons e prósperos. Pessoas que acreditam no autodesenvolvimento. Não aquelas que só querem saber de balada ou festas. São esses tipos de pessoas que nós queremos trabalhar. Então, após isso, explicar quais são as diretrizes para ter foco e os melhores resultados. Para isso, necessitaremos de um método para estudo e algo que possa nos manter focados naquilo que nós queremos resolver. Enquanto a avaliação 3 é a avaliação das ideias recebidas, análise de prós, de contras, riscos e oportunidades envolvidas, deve ser realizada sempre após o término da reunião. Ou seja, a avaliação é onde você irá descobrir quais ideias são válidas, alguns contras, os riscos da ideia. É a parte técnica, onde você aí sim vai ter que resolver e pensar em como botar na prática essa ideia. São essas 3 etapas do brainstorming. Mas afinal, no que o brainstorming vai nos ajudar? Ele será útil para nós? E se for, no que poderia ser aplicado? Irei responder todas essas perguntas agora. Como já sabemos, desde o início, o brainstorming foi criado para que possa facilitar a nossa forma de resolver alguma situação. Como por exemplo, digamos que você terá uma prova amanhã de matemática, porém você está totalmente despreparado, pois não estudou quando deveria. Então o único jeito que você pensou em resolver isso é primeiramente chamar um amigo que seja melhor que você em matemática, pedir para que ele te ajude, e se caso ele não for melhor e também esteja despreparado quanto tanto você, ambos poderiam se juntar e pensar juntos sobre o conteúdo que cairá na prova, e podendo ambos aprenderem juntos. Se caso você não tiver um amigo para te ajudar, então utilize uma ferramenta que ajude, ou seja, um método, como por exemplo, o ChatGPT. Mas se caso você não entendeu, explicarei mais resumidamente. Esse método, brainstorming, poderá ser usado simplesmente pegando um papel e uma caneta e assim anotando todas as fontes que você pegou para resolver o problema e assim resumindo tudo o que você aprendeu e botando suas ideias no papel. Assim, somente automaticamente entrará em um modo de aprendizagem, ou seja, brainstorming ajuda a estimular seu cérebro para que ele se concentre e tenha mais ideia para tal problema. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e muito obrigado a todos por assistirem esse grande vídeo que preparei para todos vocês. Até mais e sucesso a todos!